Hola, hola, mi nombre es Catherine Flores, soy periodista de la Dirección de Comunicaciones Corporativas de la Universidad Central de Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos y bienvenidas a la transmisión en vivo de la inauguración del primer Encuentro Nacional Virtual de Enseñanza de la Física, en el marco de la convocatoria del sexto Encuentro Nacional de Didáctica de la Física, organizado por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de esta casa de estudios, con la colaboración de la Sociedad Chilena de... Antes de iniciar, queremos darle el pase al decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Cristian Nicolai, quien ofrecerá un saludo de bienvenida para todos quienes se conectan a este encuentro virtual. Decano. Muchas gracias, Karin. En primer lugar, señalar que para la universidad y para la Facultad de Ingeniería y Arquitectura es muy importante y motivo de orgullo acoger, aunque sea en forma virtual, este encuentro de enseñanza de la física. Agradecer a los organizadores por su esfuerzo y a los participantes por el entusiasmo. Unas gracias grandes, porque son tiempos en que todo esto es nuevo y más difícil. Yo no les puedo hablar a ustedes de la enseñanza de la física porque seguramente saben mucho más que yo, pero sin embargo me parece tremendamente importante dedicarle tiempo a la ciencia, a la física como posiblemente la ciencia de la naturaleza más importante en esta relación imposible de romper con la ciencia exacta, las matemáticas. Para mí, sí les puedo hablar de lo que ha sido la física para mí muy brevemente. Yo soy ingeniero eléctrico y sin física, sin físicos y sin los profesores que tuve, no habría podido hacerlo de ninguna manera. Tuve la fortuna de tener en el colegio un profesor que me dio rigurosidad metodológica, curiosidad, pero también realismo. Especialmente, lo recuerdo muy bien, con las magnitudes y el análisis dimensional. ¿No? Machacaba hasta que eso estaba ya en nuestro firmware. Luego en la universidad, con más herramientas, pero sobre los mismos conceptos, me especialicé en comunicaciones y evidentemente me aparecen sobre todo Maxwell, que hoy día es tremendamente importante porque de otra manera no podríamos estar conectados. Por lo tanto, la física me persigue, ¿no? Si no fuese por Maxwell y por los trabajos de Hertz posteriormente, no tendríamos wireless, no tendríamos comunicaciones a distancia y muchas cosas más. El trabajo de Maxwell, ¿no? Reconocido por Einstein cuando dice que él está sobre hombros, pero sobre los hombros de Maxwell. Imposible entender la física de las ondas electromagnéticas sin su trabajo. Y por lo tanto, reconocer que hoy día nos podemos conectar porque tenemos electricidad, ondas de radio, la luz, comunicaciones telefónicas, internet, etcétera, por la física. No quiero ser injusto, la ingeniería tiene física como lo más importante, pero también en todos los campos de muchas profesiones, la ciencia y en particular la física es imprescindible. La tecnología y la ingeniería, muchas profesiones necesitan la física. Evidentemente la arquitectura, cuando se trata de construir, la incluye. Pero quiero hoy día resaltar la figura de Maxwell y para no ser injusto también mencionar a otros, ¿ya? Antes de Maxwell, y como leí alguna vez por ahí, con la ley de Gauss, la ley de Faraday, el flujo campo magnético, la ley de Ampère y las 4 ecuaciones de Maxwell, hágase la luz. Así que, dicho eso, muchas gracias y que tengan un fructífero trabajo. Bienvenidos, siéntanse en su casa virtual con la Universidad Central. Volver a agradecer a los organizadores, a los participantes y en especial a nuestro primer expositor hoy día, Roberto Nardi de Brasil. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Agradecemos al decano Nicolai por su intervención y con esto damos luz verde para comenzar oficialmente con el primer Encuentro Nacional Virtual de Enseñanza de la Física. Para ello, Nelson Sepúlveda, doctor en Ciencias con mención en Física, académico de Ciencias Básicas de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Central de Chile
y quien coorganiza este evento, se dirigirá a todos nosotros para contarnos un poco más en profundidad sobre el objetivo, finalidad y el devenir de esta instancia durante estos próximos días. Profesor Nelson Sepúlveda, la palabra es suya. Muchas gracias, Catherine. Saludo a las autoridades de la universidad. Saludo al decano, señor Cristian Nicolai, profesoras, profesores. Junto con saludarlos, los invito a dar la bienvenida a este espacio de reflexión, de discusión y aprendizaje colaborativo que va a tener esta jornada. Este es el 6º Encuentro Nacional de Didáctica de la Física, enmarcado en este primer encuentro virtual de enseñanza de la física, lo cual lo hace bastante más global, y tenemos a todos los ponentes, expositores a lo largo de América Latina, y que se haya podido transmitir por medio streaming nos da esta posibilidad de una llegada bastante más amplia. Este encuentro, el 6º Encuentro Nacional de Didáctica de la Física, se realiza desde el año 2013, cuando a cargo de la doctora Carla Hernández, desde la Universidad de Santiago de Chile, se impulsa estos encuentros en la necesidad latente de reflexionar sobre nuestras prácticas educativas y la ciencia que se está desarrollando, particularmente desde la enseñanza de la física. La Universidad de Santiago de Chile, siendo pionera, continúa ininterrumpidamente siendo la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad de Tarapacá. Y para nosotros como Universidad Central de Chile es un honor hoy día tener la posibilidad de organizarlo junto con la Sociedad Chilena en Ciencia de la Física. El año 2018, cuando se realizó el 5º encuentro en Arica, uno de los temas al finalizar era sobre sentar las bases del 6º encuentro. Y no recuerdo si algún momento se pensó en que el 6º encuentro podía ser de esta realidad. Yo creo que estaba muy lejano de pensar en este confinamiento. Junto con esto quiero agradecer a todo este paso que se ha venido dando a lo largo de todos estos años para los encuentros sucesivos, a la Sociedad Chilena en Ciencia de la Física, como mencionaba, en personas de la doctora Carla Hernández, de Yadrán Gómez, de Narciso Verón, de Pablo Ruti. Y desde las personas más cercanas de que llevamos a cabo este encuentro, Enrique Kirchner, la profesora Verónica Ramírez, Chari Viter. Este encuentro, hoy día deberíamos estar en La Serena, en la Universidad Central en sede de La Serena, en la región de Coquimbo. La región de Coquimbo limita con el desierto, con el mar, con el valle. Deberíamos estar en esa región donde tiene los cielos más limpios. Se caracteriza por tener parte de los observatorios más importantes en el mundo. La región de Coquimbo es uno de los lugares privilegiados astronómicos, y particularmente el año pasado se dio un caso bastante particular con el eclipse total que tuvo un lugar privilegiado de observación en la región. Este año tenemos un nuevo eclipse que pasa por los distintos países de América Latina, donde está Paraguay, Uruguay, Argentina, donde está Bolivia, Ecuador, y en el caso chileno pasa por la región de la Araucanía, donde tendremos el 14 de diciembre un eclipse total solar. La región de la Araucanía se caracteriza por ser una zona geográfica donde hay una gran cantidad de personas mapuche, y dentro de la cosmovisión de los pueblos originarios del sur de América, la cosmovisión plantea que en estos días, cuando tenemos el solsticio de invierno en el hemisferio sur, plantea la celebración de un nuevo año mapuche, un Huit Trepan Antú, que es la nueva salida del sol, posterior a la noche más larga. Y probablemente sea un buen comienzo para este encuentro en este mismo espacio de confinamiento en el que nos encontramos hoy, de la presencialidad a la virtualidad, de la noche más larga, porque tiene que venir la lluvia, porque tiene que ver un nuevo ciclo, un nuevo amanecer. Y ese es un punto de partida para dar el vamos a este encuentro, en donde desde marzo en adelante, al 31 de mayo, teníamos al menos en 188 países en confinamiento en instituciones educativas, total o parcialmente, un 70% de la población educativa a nivel mundial.
Y en ese escenario es el que hoy día hacemos el lanzamiento de este sexto encuentro, donde nuestra realidad educativa se ha tenido que transformar y nuestros espacios privados se han transformado en salas públicas, donde desde los docentes, desde los académicos, nuestros estudiantes, hemos convertido en salas de clases el comedor, un sofá, los espacios que antes eran espacios del hogar, que hoy día son nuestras salas. En esta virtualidad, en este espacio común que es online, es donde hemos tenido que aprender desde nuevas plataformas, cómo realizamos los laboratorios de física desde la virtualidad, cómo enseñamos las leyes de Newton desde la virtualidad, cómo trabajamos con las simulaciones FET, cómo trabajamos con simulaciones que recreen circuitos. Y ese es un desafío con el cual hacemos este lanzamiento del sexto Encuentro Nacional de Didáctica de la Física y les damos la bienvenida a este primer encuentro virtual de Enseñanza de la Física. Muchas gracias a todos quienes van a participar en este encuentro, siendo ponentes, siendo participantes, en las conferencias, en los distintos talleres que contempla desde hoy día hasta el martes 23 de junio. Muchas gracias, sean todos bienvenidos. Nelson, mil gracias por todo el contexto que entrega sobre este encuentro, lo que ha sido el devenir, en lo que ha mutado, dadas las circunstancias y todo el trayecto que ha atravesado, y por supuesto por comentarle eso a todo el público que está conectado, siguiendo desde casa esta transmisión. Ahora queremos dejar con ustedes al invitado que dará la charla inaugural. Se trata de Roberto Nardi. Él es licenciado en Física de la Universidad Estatal Paulista. Es máster en Ciencias de la Educación de la Escuela de Educación de la Universidad de Temple en Filadelfia, Estados Unidos. Doctor en Educación por la Facultad de Educación de la Universidad de Sao Paulo. Con prácticas postdoctorales en la Universidad Estatal de Campinas. Ha sido secretario en el área de enseñanza de la Sociedad Brasileña de Física. Secretario ejecutivo, vicepresidente y presidente de la Asociación Brasileña de Investigación en Educación Científica. Miembro de la Asociación Europea de Investigación en Educación Científica. Es profesor asociado del Departamento de Educación de la Universidad Nacional del Estado de Sao Paulo. Actualmente es presidente de la Comisión Internacional de Educación en Física de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. Hoy nos acompaña en esta transmisión y presentará la charla titulada Enseñanza de la Física, Investigación en Enseñanza de la Física y posgrado en Enseñanza de la Física en Brasil. Doctor Roberto Nardi, el pase es para usted. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Inicialmente me gustaría de agradecer la invitación para participar de este primer encuentro nacional virtual de enseñanza de Chile, enseñanza de física en Chile, y del cuarto encuentro nacional de didáctica de la física. Me gustaría de saludar los investigadores, los profesores, estudiantes de Chile y de otros países que están acá con nosotros, y también hacer agradecimientos especiales à Sociedade Chilena de Enseñanza de la Física, por meio da professora Paula Urrutia, que é a atual presidente da Sociedade Chilena, SOCHEF, ao professor Nelson Sepúlveda, que é coordenador deste evento, ao professor Yadran Gomes, presidente anterior da SOCHEF, o decano da Faculdade de Engenharia e Arquitetura, Cristian Nicolai, que esteve com nós agora, e especialmente a Universidade Central de Chile, sua assessoria de comunicação, com Catarina, Mário, e a todos os outros colegas que estão organizando este evento, que é marco para nós por sua importância e por toda a tecnologia que está involucrada no evento, em esta época que estamos passando desta pandemia. Me gostaria de falar aqui
um pouco sobre a enseñanza, a investigação, o pós-grado em enseñanza em Brasil. Talvez nós temos problemas em la enseñanza e la investigação e também o pós-grado de maneira muito semelhantes que o Chile e que outros países de Latinoamérica. Estarei falando também das investigações que tenho conduzido nos últimos 30 ou mais de 30 anos, e particularmente dentro de no âmbito do nosso grupo de investigação e enseñanza das ciências, da Faculdade de Ciências da Universidade Estatal Paulista, Unesp, dentro do programa de pós-grado em Educação para a Ciência. Muitas dessas investigações têm o apoio do CNPq, que é nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que me gostaria também de agradecer pelo financiamento de minhas investigações e de meus estudantes. O grupo de investigação e enseñanza de las ciências, que está acá em la Unesp, em campus de Bauru. La Unesp é uma universidade multicamp, está em 25 cidades do estado de São Paulo. E acá, desde 64, temos um programa de pós-grado, programa de pós-graduação em Educação para a Ciência, que tem agora como 23 anos e mais de 600 maestros e doutores que concluíram seus estudos e estão trabalhando por todo o Brasil e outros países como Colômbia, México, Canadá, China. E nós somos dos 15 grupos de investigação deste programa. E nosso grupo temos professores de física, química, biologia e estudantes de pré-grado, iniciação científica, de maestria, doutorado, hasta pós-doutorado. Nosso programa também começou em 95, a revista Ciência e Educação, que está agora com 22 anos, e também a série de livros Educação para a Ciência, que são produtos de nossos grupos de investigações. A revista Ciência e Educação está em Cielo e tem um corpo editorial internacional com pesquisadores, investigadores de vários países e com mais de 600 evaluadores que trabalham conosco desde o início desta revista. Também gostaria de aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho sobre meu trabalho dentro da IUPAP. A IUPAP é a União Internacional de Física Pura e Aplicada, que tem sua sede em Paris, em França. E está aí, a União tem como quase 70 associações de física de todo o mundo, de todos os continentes do mundo. E em esta comissão, em esta união, esta IUPAP, temos 20 comissões e eu sou o chair, presidente da comissão 14, a comissão de enseñanza de la física. Eu e minha colega Dina Naido, de Sul de África, que é minha vice-chair, e mais 11 colegas de vários países do mundo, fazemos parte desta C14 Commission. E nós estamos trabalhando em muitas coisas de la enseñanza de la física no mundo, e também hacemos encontros como
International Conference on Physics Education, que foi realizada em Budapeste em 2019, e também ano anterior, em 2018, em Sul de África. Então, esses eventos estão todos em la homepage de la UPAP, e também na homepage vocês podem conhecer o boletim, o newsletter de la Comissão de Enseñanza de la Física. Estes são 2 números por ano, e los invito a todos que concluem suas investigações para também fazer resumo, abstract, para publicar neste. Este evento aqui, por exemplo, me gostaria que os organizadores, professor Nelson Sepúlveda, que nós outros tivéssemos resumo deste evento para estar lá neste newsletter de UPAP. Também em nível interamericano, das Américas, temos o Conselho Interamericano de las Conferências em Educação e Ciências. Este conselho tem representantes de Norte-América, América Central, Sul da América, e a presidente deste conselho, professora Andrea Cabot, realizou recentemente em Uruguai, em julho do ano passado, 2019, uma edição deste Inter-American Conference on Physics Education. Bueno, depois desta apresentação de algumas coisas que tenho participado, me gostaria de começar a falar sobre o título desta conferência. Me gostaria de falar pouco sobre as origens da investigação e enseñanza da física e também de ciências em Brasil. Falar pouco de quais são estas características, que características que tem a investigação em enseñanza de física, de química, de biologia. E quais são as linhas de investigação atualmente que estão sendo desenvolvidas em Brasil, e também trabalhar pouco em desafios recentes que temos tanto na investigação quanto em sua colaboração com a escola, o salão de classes, e através da formação de professores que em Brasil chamamos cursos de licenciatura em física. E depois falar sobre nosso projeto atual e discutir pouco sobre os tempos que estamos passando acá, tanto em termos políticos como mais recentemente com esta pandemia que nós outros todos estamos involucrados. Bueno, sobre as origens da investigação e enseñanza de las ciências em Brasil, eu vou destacar particularmente o caso de física. Este estudo foi projeto que se chamou Formação da Área de Enseñanza de las Ciências, Memória de Investigadores em Brasil. Nós outros consultamos os pioneiros, os primeiros investigadores em la década de 50, 60, que começaram a investigação em enseñanza de las ciências. E eu vou destacar os colegas físicos que foram entrevistados para falar sobre o que passou nessas últimas décadas. Este estudo foi realizado com a professora Maria José de Almeida, em la Unicamp, e teve o apoio da FAPESP,
do Estado de São Paulo, a Fundunesp, da Unesp, e o Conselho de Desenvolvimento Científico de Brasília, CNPq. Nós tentamos compreender os discursos dos investigadores entrevistados quais são os fatores que contribuíram para a constituição da investigação e enseñanza das ciências, física, química, biologia, e que características tem a investigação. Por exemplo, qual é a diferença de fazer investigação em física e enseñanza da física? E isto se quedou uma tese que depois do doutorado, de pós-doutorado, que chamamos em Brasil de livre docência, chamado a área de enseñanza das ciências em Brasil, fatores que determinaram sua constituição e suas qualidades, segundo os investigadores brasileiros. Me gostaria de dizer primeiro sobre os fatores que estes pioneiros falam, e talvez nós tenhamos semelhança com outros países como Chile e outros colegas de Latinoamérica. Segundo estes investigadores, nós empezamos a discutir, a sair da física, da química e da biologia e caminhar para a enseñanza da física, da química, da biologia, com a elaboração de projetos de enseñanza nacionais na década de 70. Isto porque os projetos internacionais que veniam de Estados Unidos, de Inglaterra, de outros países, eram traduzidos para o português, para Brasil, e também para o espanhol dos países latinos, como é o caso do PSC, Physical Science Study Committee. Estes projetos não se mostraram adequados a nossos professores, a nossa cultura. E isto caminhou para que projetos nacionais se estabelecessem. Também em Brasil se passou que as políticas públicas de fomento ao pós-grado em exterior, em outros países, na década de 70 e 80, os órgãos como CAPES, CNPq, os órgãos de fomento à investigação, levaram muitos professores do Brasil a ser maestria em outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, países da Europa, França, Espanha. E quando esses colegas voltaram, começaram a criar os primeiros grupos de investigação e enseñanza das ciências que foram reforçados quando em el Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico se criou um subprograma de enseñanza das ciências na década de 80. E outro fator importante também foi a criação do pós-grado em enseñanza da física em alguns institutos de física, porque nunca se poderia, em esta época, criar programas de enseñanza dentro de um instituto de física que tinha suas linhas de investigação. E aí o caso do Instituto de Física da Universidade de Rio Grande do Sul, que está aí responsável o professor Marco Antônio Moreira, e também em la Universidade de São Paulo, o grupo de professor Ernesto Hamburger, Menezes, Villani, criaram pós-grado em enseñanza. E muitos de nós outros que não conseguiram estar trabalhando em enseñanza da física ou investigação em enseñanza da física, fomos trabalhar nas faculdades de educação. Então, o rol das faculdades de educação foi muito importante
para empezarmos a investigar em enseñanza da física. Também as sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento das Ciências, a Sociedade Brasileira de Física, foram muito importantes que estas sociedades criaram secretarias, criaram secções de investigação ou de enseñanza da física, e da química, de biologia. Então, isso se passou também com a Sociedade de Química e, mais recentemente, com a Sociedade Astronômica Brasileira. E quando uma área começa a se estabelecer, aparecem os eventos específicos. Então, nós tivemos o primeiro Simpósio Nacional de Enseñanza da Física, que é o equivalente a este Encontro Nacional de Didática da Física, em Brasília. Nós tivemos o primeiro em 1970. Este ano de 2019 tivemos o número 20, a edição 23, que eu vou falar um pouquinho depois. Também começaram a surgir os periódicos na área. Então, aqui em 70 ou 79, aparece a Revista Brasileira de Enseñanza da Física. Este é um resumo de como se passou nas últimas décadas, que fatores foram importantes para nós chegarmos ao nível que temos hoje na enseñanza da física, ou na investigação enseñanza da física em Brasil. Também outra questão que nós dissemos para os investigadores, estes pioneiros, estes estão hoje com 70 e pico, 80 anos, lhe perguntamos como são as características da investigação em enseñanza da física. E muitos deles disseram: o rol de los conhecimentos específicos é muito importante em las atividades de investigação e docência, pero não é o único e mais importante elemento que necessitamos, porque esta área é inter ou multidisciplinária. Nós precisamos conhecer outras disciplinas como educação e suas subáreas, como psicologia da educação, sociologia da educação, a história e filosofia, a epistemologia da física, das ciências. Nós necessitamos conhecer outras disciplinas que se fazem necessário quando tentamos analisar as relações entre enseñanza e aprendizagem. E também, por lo tanto, a investigação em enseñanza das ciências, particularmente de física, é chamada de uma investigação aplicada, ou como investigação em desenvolvimento. E talvez estejamos mais na área de ciências humanas e aplicadas ou na área de ciências sociais. E também por conta disto, nós temos mecanismos, concepções de investigação e de avaliação do impacto desta investigação, mas em Brasil mais cercanos de modelos vindo do exterior, porque os pioneiros vieram de la maestría exterior, como eu falei anteriormente. Então, pero todos são unânimes em dizer que há uma forte presença da história e filosofia da ciência em la investigação e enseñanza das ciências. Então, por conta desta multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade, há uma diversidade de perspectiva em termos de objetos de investigação, referentes teóricos com quem nós miramos nossos estudos e analisamos nossos dados,
Então, temos muitas diferentes perspectivas. E, por conta de tudo isto, há uma tensão antiga para definir onde nós estamos. Os investigadores estão mais cercanos da área de conteúdos, quer dizer, em los institutos de física, ou de química, ou de biologia, ou em la história e filosofia, ou dentro da educação ou da psicologia. Então, isto é, nós em Brasil, ou estamos dentro do Instituto de Física ou na Faculdade de Educação, pero em países outros, como Estados Unidos, Inglaterra, eles já têm, como há décadas, departamentos de Science Education, Mathematics Education, Chemistry Education, que são específicos para o desenvolvimento desta investigação. Então, deste estudo que fizemos, nós concluímos que há fortes razões para entender a enseñanza das ciências, e particularmente aqui a física, como a área ou campo de conhecimento, pero esta caracterização como área surge da existência de uma história de compartilhar uma série de preocupações comuns e não de sua organização em torno de um paradigma hegemônico. Nós pensamos na década de 80, quando começaram um volume grande de estudos sobre concepções espontâneas, alternativas, cambios conceptuais, que poderíamos ter um paradigma. Pero isto não se mostrou correto, certo? Então, volvendo a falar sobre esta evolução em termos de Brasil, um estudo em nível de doutorado de minha estudante, Glória Férez, estudou que passou com o advento do pós-grado em enseñanza de las ciências em Brasil. Um estudo utilizando a teoria de Bourdieu, esse sociólogo francês, que habla sobre o surgimento de áreas em la ciência ou em outras áreas, em deportes, religiões. E este estudo está publicado em la revista IMEA de la Universidade de Integração Latino-Americana, que está aí, em Foz do Iguaçu, na fronteira do Brasil, com a Argentina e outros países, aí em Foz do Iguaçu. Então, eu vou passar rapidamente a ser um recorrido de que passou desde a década de 40 hasta 2010. Este estudo muito rigoroso foi feito a partir de investigações, tanto documentais como com estes pioneiros da área. Então, em 46, em Brasil, tivemos a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil e a criação das leis da enseñanza primária nos anos iniciais de escolarização, a enseñanza para a formação de professores, a aprendizagem comercial e a enseñanza agrícola. Neste período, em 49, tivemos uma primeira revista de enseñanza de las ciências, que se chamou Revista Cultus, que se passou de 49 a 63. E também a Unesco começou a trabalhar em vários países de Latinoamérica e de outros países, e se formou uma comissão que depois se caracterizou com a institucionalização do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura. Foi por aqui, em 1951 também, que aparecem estes órgãos de fomento à investigação, como o CNPq e CAPES, que asseguraram becas de maestria e doutorado para os estudantes começar a investigação em todas as áreas em Brasil. E aí, por la década de 60,
Começamos projetos específicos de enseñanza de la física, projetos pilotos, patrocinados pela Unesco, da ONU, da Organização das Nações Unidas, e aí aparecem centros de ciências em 6 capitais brasileiras, em Sul, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Nordeste e Recife mais arriba. E aí, esses centros de ciências começaram a criar materiais e produzir cursos específicos em enseñanza de física, química, biologia e as matemáticas. E aí, em 69, tivemos a implantação de uma área de concentração em enseñanza de la física dentro da maestria de física do Instituto de Física da Universidade de Rio Grande do Sul. Este programa foi criado por, como eu disse antes, por professor Marco Antônio Moreira, em La URGS. E aqui também, em 1970, o primeiro Simpósio Nacional de Enseñanza de la Física, depois, em 73, o segundo, o terceiro, o quarto, e aqui também a implantação de projetos de ensino, a física autoinstrutiva em la USP, a maestria em enseñanza de la física em Instituto de Física e la Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e aqui em 79, a primeira revista de enseñanza de física de Brasil foi criada por professor João Zanetti, de la USP. E aí, paralelamente, os encontros de química, de matemáticas, de biologia começaram a acontecer. Em 84, tivemos uma outra revista que está até hoje editada por la Universidade de Santa Catarina, que é o Caderno Catarinense de Enseñanza de la Física. E estes encontros de SNEFs, o encontro de simpósios de enseñanza de la física, se quedaram muito grandes, com 1.000, 1.500 participantes. E aí, em 86, começamos um encontro especificamente para investigadores em enseñanza de la física. O primeiro EPF, Encontro de Pesquisa em Enseñanza de la Física, que nós entendemos que aí houve um reconhecimento da capacidade de investigação em física em Brasília. E aí nós continuamos paralelamente com um ano o Simpósio Nacional de Enseñanza de la Física para todos, físicos, professores de física para a secundária, professores de enseñanza básica, e os EPFs são mais para resultados de investigação, como maestria, doutorado, pós-doutorado. E aí, todo este percurso, na década de 90, se amplia em outras áreas, química, biologia, e aqui em 93 tivemos o 10º SNEF, 11º SNEF em 95, e várias outras revistas, como nossa revista Ciência e Educação, e começam várias maestrias e doutorados, não somente em enseñanza de la física, mas também em biologia, em química, matemáticas. E aí seguimos com a criação de várias maestrias, e em ano 2000, a CAPES, que é responsável pelo acreditação e credenciamento de programas de pós-grado em Brasília, criou uma área de avaliação específica para enseñanza de las ciências. Aí física, química e biologia e também matemáticas. Então, este recorrido que eu passando décadas em alguns minutos, vocês vão percebendo que
os programas de pós-grado vão tomando corpo em Brasil e chegamos aqui em 2010 com dezenas de programas de maestria e muitos deles em enseñanza de la física. Para ter uma ideia, hoje, em Brasil, acá está o mapa de Brasil, nós temos muitos programas em Sudeste, na região de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estamos começando muitos em Nordeste de Brasil e aqui em Amazonas, nós também começamos recentemente programas de pós-grado. E que passa hoje, podemos ver este gráfico, nós começamos com 7 programas em ano 2000, e aqui estava nosso programa de Bauru, Educação para a Ciência. Aqui estão 7 programas e começamos a crescer, e hoje, acá, em ano 2020, somos como 180 programas de pós-grado em Brasil. Isto é uma resposta à sociedade que nós necessitávamos de ter educação continuada para nossos professores. E, especificamente em física, a Sociedade Brasileira de Física criou, há como 5 ou 6 anos atrás, uma maestria profissional para professores de física. É da Sociedade Brasileira de Física, mas está em muitas universidades brasileiras. Esta maestria é específica para professores que estão na escola e voltem para a universidade para fazer seu trabalho de investigação. E me gostaria de falar, estava falando deste Simpósio Nacional de Enseñanza de la Física, que é muito parecido, semelhante com este encontro aqui de Chile, que queria falar sobre a última edição, a 23ª edição do Simpósio Nacional de Enseñanza de la Física, que se passou em janeiro de 2019 em Salvador, Bahia, em Brasil. E aí, nós tivemos, em este evento, me gostaria de falar sobre as linhas de investigação. E vou falar nesta ordem, de las mais tradicionais para as mais, digamos, modernas ou mais adaptadas a nossos tempos. Ver, as investigações em enseñanza e aprendizagem e também avaliação em física, nessas investigações se trabalha muito como se passa, como se ensina, como os alunos aprendem, quais são as relações entre enseñanza e aprendizagem e como se evalua. Nós dizemos na universidade, em Brasil, talvez vocês dizem o mesmo acá, dicho que diz: diga-me como evaluas, e eu lhe direi como tu pensas a educação, ou como tu ensina, ou como tu entende que os chicos aprendem. Então, é muito importante trabalhar em conjunto a enseñanza, a aprendizagem e a evaluação. Outra investigação importante, por conta, por exemplo, dessas maestrias em profissionais para professores de básica, são a construção dos materiais e de métodos e estratégias para a enseñanza. Isto, a construção, o teste e a aplicação em las escolas. Outro ponto importante que se tem trabalhado é sobre o currículo.
que se ensina em física? De onde partem as ideias que nós temos que ensinar isto ou aquilo? Ou com uma carga horária de tantas horas ou menos horas? As pessoas que constroem os currículos, quem são? De onde vêm as informações, as ideias para construir o currículo? Esta é uma questão muito política. E também há estudos que hacemos sobre a formação, as práticas e o desenvolvimento de profissional docente. Como são os estudantes de pregrado em las licenciaturas? Como são os professores que começam a trabalhar? Como são os professores mais experientes e aqueles que estão próximos a se retirarem? Como se passa este desenvolvimento? Nós também há estudos sobre a investigação em física e a investigação em ciência da física e seus métodos, as diferenças entre métodos. E como ensinamos física para outros profissionais? Como ensinamos físicas para engenheiros, para médicos, para biólogos, para outras profissões? Seria a mesma física que ensinamos para os físicos? Que passa com a ensinança da física em la universidade, em la educação superior? Que se ensina? Como se ensina? Quem ensina para os futuros professores? Nós temos problemas aqui em Brasil. E que física nós ensinamos em la educação em los anos iniciais, desculpe-me, os anos iniciais, da ensinança secundária, em la ensinança média. E aqui um componente que nos acompanha desde as primeiras investigações, como a história, a filosofia, a sociologia das ciências, como nós buscamos destas disciplinas compromissos com a ensinança e aprendizagem. Então, há todos estudos sobre esta questão. Como inserir estas disciplinas em la ensinança da física. E aqui também, a partir da década de 70, com os problemas das guerras e outros problemas sociais, se começa a estudar as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e depois o ambiente. Como são estas relações? Se pensarmos hoje com esta pandemia, que passa com a ciência? As pessoas estão à procura de uma vacuna, de remédios. Que tecnologias utilizamos para isto? Que passa com a sociedade? Temos plata para todos os enfermos? Temos como se comportam os médicos? Que passa com a saúde? E tudo isto está nesses estudos. E também outro aqui que é muito importante no momento, a divulgação científica. Como fazer a população conhecer os resultados científicos para fazer uso deles. Como agora que temos que ter reclusão, temos que ter confinamento. Como explicar isto para a população, principalmente a população menos avantajada de termos econômicos? Como nós ensinamos informalmente a física, ou em situações não formais, em feiras de ciências, museus, observatórios, planetários? Como se faz isto?
como nós utilizamos as tecnologias, as TICs, as tecnologias de informação e comunicação na enseñanza. Estes outros pontos são muito mais recentes em Brasil. Trabalhar a equidade, a inclusão, a cultura, como considerar estes elementos na enseñanza. Por exemplo, a inclusão. Nós temos leis agora para que os estudantes cegos, surdos, com disabilidades, estarem no salão de classes com os outros. Nós temos um estudo pioneiro em nosso programa de pós-grado. O professor Éder Pires de Camargo começou a estudar há muitos anos atrás, desde sua maestria, como ensinar física para cegos. Estes estudos estão se avolumando agora em várias universidades brasileiras e também exterior. Então, como um cego, que é um cego que sabe sobre a luz? Como pensa sobre a luz? Como um aluno surdo lhe explico o que é um sonido? Isso é muito importante. E a questão de física e arte, como involucramos cooperativamente arte aqui e física, cultura, arte e física. E outras questões como ética, em la enseñanza e la investigação, afecto, as relações, é muito importante, e a diversidade. Diversidade aqui em termos das diferenças raciais, as diferenças de gênero. Nós temos um problema grande, que se pensa que física é uma disciplina masculina. Nós estamos fazendo um esforço grande para trazer as mulheres para a física. E isso é uma preocupação não de nós, de la IUPAP, a União Internacional de la Física, que estava falando antes, está muito preocupada com as mulheres em la física. Há um esforço muito grande em todos os países para que as mulheres venham para a física e toda a problemática que envolve como atrair mulheres e como mantê-las em la física e todas as questões decorrentes desta inclusão também. Então, como já estava mostrando para vocês, a evolução da investigação é surpreendente nas últimas décadas em Brasil. Pero nós outros investigadores somos cobrados pelas autoridades, pelas escolas, como os resultados desta investigação não se chegam ao salão de classes. Nós dizemos em português, ao chão da escola, ao piso da escola, ao salão de classes. Aí, nós fomos trabalhar em um projeto recente, de alguns anos atrás, fomos trabalhar com professores do estado de São Paulo das últimas décadas, professores de física, química e biologia, e lhe perguntamos se eles conheciam os resultados da investigação em enseñanza de la física. A maioria, os mais antigos, não conhecem, e agora está começando a chegar à escola os resultados da investigação. Pero, quando nós fomos trabalhar com projetos que fazem a interface entre a universidade e a escola, nós sentimos um problema muito sério. De 20 coordenadores entrevistados que coordenam projetos em la universidade, apenas 2 dos projetos estavam cooperativamente entre a universidade e a escola. Então, aí, em los discursos de los investigadores universitários, nós vemos que há uma relação desigual. Ou seja,
a universidade termina sendo produtora de conhecimento e a investigação parte de perguntas, de questões de investigação da universidade, e esta investigação, então, se realiza sobre professores ou para professores. Então, estamos tentando cambiar que nós outros trabalhemos cooperativamente, colaborativamente, entre os professores da escola, que estão na escola, ou na universidade também, e os investigadores. Então, este é um problema atual que temos que enfrentar. Um outro problema, um outro desafio que temos em los últimos anos é a deserção de los cursos de licenciatura. Em física, é um problema sério hoje em Brasil. E estes estudos de Sérgio Kusuda, de que eu orientei em la maestria e depois em doutorado, nós outros tomamos 20 anos de nosso curso de licenciatura em física e fomos a ver onde estes licenciados em física estavam, que escola profissional tiveram. E apenas 30% se quedaram na escola. Os outros foram para maestria, doutorado e para enseñanza superior. Ou foram trabalhar em empresas, grandes corporações, ou foram para outras áreas como computação, engenharias. Nós entendemos que há no imaginário da população um descrédito da profissão de professor. Em países capitalistas como nós temos, as profissões têm grados. Ser médico, há uma conotação. Ser abogado, tem uma conotação. Ser professor, outra. Então, nós vamos ver o que passa com estas questões e vamos ver depois os que se evadiram, por que se evadiram. E aí há uma série de informações muito interessantes. Estes estudos estão em repositório da universidade e talvez podemos comparar depois com os estudos em Chile e outros países também. E queria terminar dizendo de nosso projeto atual que caminha nesse sentido de fazer as interfaces entre a produção acadêmica e a escola. Então, em diferentes níveis de la educação e em diferentes espaços educativos. Este estudo está agora ampliado com outras universidades, a Unicamp, a UESB, a Federal de Sergipe, em Brasil, a Universidade de Roma, Aveiro, Lisboa, em Portugal, a Universidade del Valle, em Colômbia, a Distrital de Colômbia e King's College de Londres. Então, nós estamos trabalhando neste sentido. E, para terminar, me gostaria de dizer que nós ultimamente, neste último governo, estamos enfrentando problemas frontales que vão em contramano de que temos feito nas últimas décadas. Por exemplo, há grupos muito cerrados que querem escola sem partido. É uma escola que nós temos que ser filmados para ver o que passa em salão de classe, não há liberdade de expressão, a democracia se perde. E se perde os debates de ideias. Como vamos estudar as relações em ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, sem falar em políticas de várias espécies? Então, temos que trabalhar para que nós continuemos com uma enseñanza livre e crítica. Uma outra questão é este projeto de governo, el Futúrese. São
os institutos e universidades são como que obrigados agora a se involucrar ou terem que resolver problemas de empreendedoras que são as empresas multinacionais ou outras externas à universidade. Este era nosso ministro da Educação que criou este projeto hasta ayer, porque ayer se cambiou o ministro, não é mais nosso ministro. Talvez este futurice não seja futuro. E, para terminar, o coronavírus, que é exemplo de estudo multidisciplinar também dentro das relações. Onde está a física acá? Onde está a química? Onde está a medicina? Onde está a estatística? Onde estão as matemáticas? E para hoje, às 5h35 da manhã, 19 de junho, nós tínhamos em Brasil 45.000 mortes e chegamos quase 1 milhão de contaminados. Esta é a realidade que temos que enfrentar. Me gostaria de agradecer imensamente à Sociedade Chilena de Enseñanza de la Física, à Universidade Central de Chile, meus colegas investigadores de aqui, e me colocar à disposição para algumas questões que podemos compartilhar e discutir. Muitas graças. Ok? Agradecemos, doctor Nardi, por su exposición y el recorrido que hizo por distintos temas relacionados a la enseñanza de la física en diferentes niveles de la educación. Ahora queremos aprovechar su presencia y el interés del público para abrir un espacio para consultas. A través del chat en vivo que tenemos acá en el panel de acá de YouTube, hemos podido recoger algunas preguntas, doctor Nardi. Voy a aprovechar para ir planteándoselas con los nombres, por supuesto, de cada una de las diferentes personas que las han planteado. Por acá tenemos a Carlos Mario Venegas Ortega, quien comenta, interesante recorrido el que han realizado, pero quisiera saber, ¿cuáles son las ideas nuevas para la enseñanza de la física? ¿Qué aportes o innovaciones han surgido de ello? ¿Puedo responder ahora? Sí, por supuesto. Carlos, estava mostrando as linhas de investigação no último Simpósio Nacional de Enseñanza de la Física. Estamos caminhando muito para questões culturais, de respeito às culturas, diferentes culturas. Nós tivemos um estudo agora de nosso programa que se estudou a enseñanza de las ciências em uma tribo indígena dentro de la Amazônia. Como se ensina respeitando a cultura? Essa é uma questão. Outra questão que estamos evoluindo também, que são estudos novos que estava falando, é a enseñanza de física para outras realidades, como os portadores de necessidades especiais. Uma outra questão são os últimos itens deste quadro que eu já coloquei com as linhas. Essas questões de la diversidade do gênero, de como ensinar em espaços onde a população é mais desvantaged, mais diferenciada, como, por exemplo, em favelas. Que física, que química, que ciência se ensina. Então, eu penso que continua muito forte as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. E aí há um aporte muito agora novo, que são as questões sociocientíficas.
que estão aí involucradas na sociedade. Por exemplo, que se usa como produtos químicos em las plantações, ou como a radioatividade afeta as comunidades. Um estudo, por exemplo, uma fábrica de baterias que estava contaminando como 2 quilômetros ao redor da fábrica, pero os funcionários não queriam que cerrasse a firma, a empresa, porque perderiam seus empregos. Como trabalhar isto? Isto são questões que nós outros professores de física temos que estudar e aí mediar estas discussões. Isso genera debates muito importantes. Uma de minhas maestrias estudou o projeto nuclear brasileiro desde a ditadura militar na década de 60, 70 e que passou depois com o projeto nuclear brasileiro. Os futuros professores de física têm que conhecer esta história e têm que entender que as políticas do governo, as políticas de los físicos, as políticas econômicas estão involucradas nestes contextos. Ok? Ya. Muchas gracias, doctor. Acá otra pregunta. Fabio Soares Pereira. Todavía en el siglo XXI vemos divisiones entre áreas de investigación específicas de la física. ¿Cómo desarrollar acciones que minimicen este paradigma entre las áreas de enseñanza dura y física? Este é um problema que temos que sempre tratar de resolver, porque ele continua, não é tão forte como se passava alguns anos atrás. Nós outros temos algumas experiências interessantes. Por exemplo, nós temos investigações que involucram professores que trabalham em la física dentro do curso de licenciatura em física, que vai formar professores. Então, há um físico que sua formação é totalmente em física de materiais ou física nuclear. Pero este colega, que é um expert, é um doutor pós-doc e tem um fator de impacto grande nesta área, está trabalhando no laboratório de Física 1 para os futuros professores, ou para os físicos mesmo, para os bacharéis. E que estamos tentando levar os resultados das investigações para este colega, num trabalho conjunto. E aí percebemos que muitos casos estão ocorrendo de forma muito satisfatória. Eles passam a entender o que fazemos em la investigação, enseñanza, e nós outros conseguimos fazê-lo cambiar sua metodologia de enseñanza. Então, por exemplo, se conhece as concepções espontâneas, se conhece a história da ciência. Nós outros levamos os resultados da investigação e fazemos com que estes professores se involucrem também com nós outros. Então, esta é uma forma de trabalhar. E há outras iniciativas que sempre que temos programas com a escola de secundária, nós outros trabalhamos conjunto com estes professores para levar os resultados da física, mais recentes também. É uma maneira de diminuir esta barreira que existe. Acredito que dentro da Sociedade Brasileira de Física há uma secção de enseñanza da física. E isso é muito importante, porque
Nós trabalhamos em conjunto. Em alguns países temos a Associação de Físicos e a Associação de Professores de Física. Isto é bueno por uma parte, outra parte também há problemas de barreira aí. Então, temos que pensar, precisamos estudar mais isto também. Ok? Com sonido. El micrófono. Aqui. Volveu. ¿Volveu? Doctor, ¿ahora me escucha? ¿Agora están ouvindo? Sí. Le planteo nuevamente la pregunta porque había un problemilla técnico acá. Okay. Carla Hernández Silva pregunta, considerando que las grandes problemáticas fundacionales de la didáctica de la física no han sido resueltas, creo que hay bastante por hacer aún, ¿no? ¿Qué piensa usted, doctor? Sí, tenemos que evoluir na discussão, pero eu penso que o problema maior, nós evoluímos bastante, eu penso, desde a década de 60, 70, 80, 90, pero esta investigação não chega ao salão de classes. Este era um problema sério. Então, podemos evoluir na investigação, ter investigações mais profundizadas, pero temos que partir em colaboração com a escola, com os professores, os alunos da escola, porque é de allá que partem questões para, digamos, alimentar a investigação. Como eu digo adelantes, muitas das questões saem de los grupos de investigação de la universidade. Esta professora, minha colega Maria José de Almeida, le diz sobre as prescrições que nós damos para os professores. Os professores não querem prescrições, eles querem participar do processo de construção desta investigação. Então, trabalhos cooperativos, trabalhos colaborativos entre grupos da universidade, grupos de professores, é uma salida. Temos um projeto agora do governo, que é o PIBID, Programa Institucional de Becas para os alunos da universidade, da licenciatura, e os professores da escola, onde se intenta fazer este caminho. E muitos trabalhos estão evoluindo nesse sentido. Obrigado, Carla, minha amiga investigadora de Chile. Super. Doctor, tenemos acá otra preguntita. Un segundito, que son tantas que se van moviendo acá en España. Sí, del profesor Seba Basaure. Tengo muchas dudas respecto del cómo podríamos hacer dialogar las nuevas corrientes didácticas en física con los sistemas educativos tradicionales o estandarizados. Esse é um problema sério. Lá estava falando enseñanza, aprendizagem e avaliação. Estas coisas têm que caminhar conjuntas. O que passa é que os que fazem os testes de avaliação, o PISA e outros nacionais do estado de São Paulo, são outras pessoas e nem sempre sabemos quais são as intenções destas avaliações. Por exemplo, em meu estado, São Paulo, a Secretaria de Educação premiava professores quando os alunos
se salieron mejor en los testes. Esto es un problema muy criticado, porque sería con un bônus que mejoraríamos la enseñanza. Entonces tenemos que discutir mucho en nuestros países, en nuestras universidades, el rol de la evaluación. Queremos una evaluación que hace que podemos, por ejemplo, contestar la enseñanza del profesor que no está buena, que tiene que cambiar. O procurar nuevos métodos de aprendizaje, pero no para disminuir o aluno, reprovarlo ou fazer o que sempre se fez, ou castigá-lo, por exemplo. Mas entender o que passa, porque nosso compromisso é com a enseñanza. Este aluno, este chico, este adulto, tem que aprender. Esta é nossa tarefa. E a evaluação tem que ter esta lógica e não ser para premiar, diferenciar pessoas e aumentar o gap em sociedades tão desiguais como temos, por exemplo, em Brasil. Então, o rol da evaluação temos que nos esforçar para cambiarlo. ¿Ok? Perfecto. Doctor Nardi, otra pregunta por acá es que estamos recibiendo bastante feedback de parte del público que se mantiene conectado acá al streaming. Entonces, le planteo esta de Cristian Lunas. ¿Cuáles, a su consideración, deben ser las principales herramientas que debe poseer un docente para enfrentar los nuevos desafíos que plantea la sociedad en el área de la física? Bueno, estas líneas de investigación que nosotros colocamos, los puntos, todos eles têm contribuição a dar para empezarmos desde o pregado. Nosotros, este projeto que estamos trabalhando agora, habla em disminuir a diferença entre os resultados da investigação e a formação do professor. Em todo seu desenvolvimento profissional, começando em el pregado, em las licenciaturas. O que estamos fazendo é, desde nosso currículo, de nosso programa de licenciatura, as metodologias de enseñanza começam desde o primeiro ano. Por exemplo, em primeiro ano tu tens Física 1, Laboratório de Física 1 e Metodologia de la Enseñanza 1. Cálculo 1. E isto vai, Metodologia 2, 3, 4, e aí temos História, Filosofia, Ciência, Tecnologia, Sociedade, hasta que de la mitad para frente do curso, o estudante tem que estar em la escola também, a maior parte. Há projeto de residência pedagógica, que os docentes têm que estar mais em la... Como médico, se for. A formação de los médicos tem que estar em hospital. Nosso campo de investigação é as escolas. Então, temos que pensar este futuro professor desde temprano em um processo de simetria invertida. Ele tem que ir para a escola não como estudante, mas como agora, como um futuro professor. Entendes? E aí vai haver quais são os problemas das TICs que os professores não dominam. Que falta tem na TIC na escola? E estas questões têm que trazer para discussão na universidade e nós discutirmos colaborativamente para
sinalizar para os órgãos públicos que cambios temos que fazer. Então, não se trata de aprender a ensinar, mas a fazer deste processo um processo de investigação, no sentido que nos coloca muito bem o pedagogo Paulo Freire, de Brasil, que é muito conhecido em todo o mundo. Não se trata, temos que ter trabalhos conjuntos. Partir de los problemas para las soluções. E não levar pronto, porque eu sou um doutor, eu sou um maestro, um doutor, e levar pronto como uma receita para os professores. Essa é a crítica que minha colega Maria José de Almeida, de la Unicamp, diz. Muitos físicos importantes, ou muitos profissionais importantes, dizem. As escolas têm que ser assim. Que escola está falando? De la favela de Rio de Janeiro, em Brasília, de favela de São Paulo, e da escola dos condomínios cerrados. Quem é o aluno? Que condição social? Qual é seu gênero? Masculino, feminino? Se não conhecermos isso e não tomarmos isso em conta, nós estamos ensinando como esses cadernos que as secretarias de educação trazem, o mesmo caderno para todos. Sei que nós lutamos muito. E talvez esses cadernos são produzidos nem mesmo em Brasília. Vêm com regras de outros rincones, de outros países, com outras intenções. Eu digo sobre o PSSC, que se implantou em Brasília na década de 60, Physical Science Study Committee, se quedou por alguns anos. Por quê? Porque foi para uma realidade americana, quando se traduz para espanhol, para o português, para nossos países, não é uma simples tradução de uma língua para outra. Está por trás uma cultura, um professor diferenciado, um aluno diferenciado. É isto que temos que entender, porque nunca cambiamos se não considerarmos essas questões culturais, econômicas, sociais que estão aí presentes em processo de enseñanza e aprendizagem. ¿Ok? Doctor Nardi, para ir ya cerrando, porque son muchas las consultas que está recibiendo y por supuesto también felicitaciones de parte de colegas, de parte de personas que se encuentran todavía conectadas acá a nuestro streaming, pero para ir cerrando, en aras del tiempo, le planteo acá la consulta de Matías Hernández. ¿Qué pasos seguirán para mejorar la intención por la actividad científica en la población? ¿Hay alguna idea? Sí, estes estudos de ciência, tecnologia e sociedade têm sido muito interessantes. E agora temos profundizado em questões sociocientíficas. Por exemplo, nós estudamos a pandemia agora. Como? Que lições podemos ter? Como o físico pode contribuir? Como o matemático? Como a medicina? E aí, este é um momento importante para nós buscarmos fontes para investigarmos. Há um estudo muito interessante em nosso programa de pós-grado, que é uma maestria que o investigador perguntou em uma cidade para cerca de 300, 400 pessoas, uma cidade de porte médio, como 500.000 habitantes, lhe fez uma pergunta. Que passa com vocês? O que tu haces quando tu estás enfermo? E quais são as respostas das pessoas?
Quando eu estou enfermo, eu procuro me medicar, porque eu não tenho plata para ir ao médico. Quando eu estou enfermo, eu vou à igreja, que talvez eu possa me curar com as preces ou coisas assim. Então, há respostas que muito variadas. E aí você entende que esta população tem setores diferenciados. E aí, como vou ensinar saúde para estes chicos? A saúde para uma família pode ser muito diferente para outra. O que está passando hoje em Brasil? Se tu tienes o respirador no hospital, tu sobrevives. Se tu não tienes, não sobrevive. Qual é o hospital que tienes para esta população marginalizada? Qual é o hospital que tem para a elite? Então, isto se pode pensar em todas as áreas. E temos que entender que o professor de física não é um professor que ensina apenas física. Ele tem que plantear questões sociocientíficas em suas classes para que as discussões criem em los futuros professores, em los alunos, de seus alunos, futuros alunos, capacidade de entender o que passa. Com certeza, vão entender que a ciência é muito importante em sua vida. Pero temos a outra face da moneda. Nós estamos trabalhando em astronomia com um estudo que se chama los alunos, los chicos usam o Diário del Cielo, que vem de um trabalho com a professora Nicoletta Lanciano de Itália. Então, nós produzimos o caderno do ano 2019, 18, 19, e os chicos vão mirando o cielo, a posição do sol, da luna, e vão anotando e vão começando. O nome do livro deste diário chama Diário del Cielo. Nós tivemos vários alunos que não puderam usar este caderno e trabalhar no projeto porque seus padres são muito religiosos e não permitiram. Entende? Então, temos muitas barreiras. E isso é uma questão importante. Nossos alunos ser preparados para discutir questões de ciência e religião em sua formação. Porque nós vamos ter um salão de classes com diferentes pessoas, em Brasil, aqui também, acá em Chile, de diferentes raças, de diferentes idades, os cursos de jovens e adultos. Temos adultos não escolarizados que voltaram a estudar. Então, este estudante com mais idade, este muchacho tem mais experiências, porque trabalha em suas profissões, mas não sabe ler, não sabe escrever. Então, temos que preparar este futuro professor para saber trabalhar em diferentes contextos. E algumas coisas em física se prestam muito bem para isto, como pensar em questões sociocientíficas, falar sobre a história da ciência, desmistificar que a ciência é de cientista apenas, que a ciência é para todos devemos trabalhar e entendê-la para poder. Qual é a química que está em sua comida diária, em los remédios? Tudo isso temos que trabalhar.
Ok? Sí, el profesor Nelson Sepúlveda había comentado que quería hacerle una pregunta directamente, doctor Nardi. Así que, Nelson. Ajá. Doctor Roberto, junto con agradecer su participación, es un honor tenerlo en esta jornada de inauguración. Mencionó un tema que es muy importante en relación a cuando hacía la pregunta ¿qué hacía una persona cuando estaba enferma? Y me hace mucho sentido, ya que el tema del acceso a servicios básicos es una cuestión relevante probablemente en toda Latinoamérica con mayor fuerza. Y uno de esos temas es, por ejemplo, tanto el acceso a la salud como el acceso a la educación. En Chile, antes de la pandemia, nosotros teníamos ya problemas sociales que están con estas brechas, que son las brechas en el acceso a la salud, brechas en la educación, brechas hoy día que probablemente se manifiestan más con el acceso a la tecnología. Trabajos previos, los que hemos visto de la experiencia de la pandemia de los últimos 5 o 6 meses, dan cuenta que de alguna manera la virtualización, las clases online, democratizan el acceso a la información, democratizan el acceso a la educación, pero cuando este va acompañado de buena conectividad, de buenos recursos o espacios para estudiar, que probablemente no son la realidad de todos nuestros estudiantes. Y esas dificultades también son de acceso. ¿Cómo podría ver usted, por ejemplo, dentro de esta formación ciudadana que es el pensamiento crítico hacia los estudiantes, cómo podemos fortalecer, por ejemplo, el pensamiento de que nuestros estudiantes, a quienes estamos formando desde la ciencia, desde la física, puedan ser personas que sean responsables socialmente, que podamos caminar hacia una sociedad en su conjunto donde sea no a la discriminación, no a la xenofobia, no al racismo, cuestiones que parecieran estar incorporadas. ¿Cómo contribuye el pensamiento científico desde la física? ¿Cómo lo ve usted? ¿Es viable que desde la física, desde nuestros pequeños espacios, desde nuestras pequeñas salas, podamos contribuir en ello? Ok. Entiendo que tenemos que buscar de repente, el coronavirus nos trouxe uma realidade completamente diferente. 3 meses atrás, adelantes, nunca pensaria que estaria num congresso virtual como este. Eu me gostaria de estar aí com vocês em Chile, hablando com todas as pessoas que estão ouvindo. Pero nós fomos colocados forçadamente em uma situação que temos que pensar em las soluções. Eu penso que eu estava falando porque nós estamos acostumados a ensinar uma física sola, uma física esta del livro. Nós estudamos 40, 50 anos com Halliday, Resnick, esses livros los mesmos, de meu padre, de meu abuelo, de todos. E hoje, estas questões que se colocam de diversidade, por exemplo, o que tem trazido para nós uma questão foi muito complicada quando Éder, meu aluno, que agora é doutor e também está professor em nosso pós-grado, com 7, 8 anos se quedou cego. E ele estava em último ano de graduação, de pregrado, e disse, professor, eu não vou estudar mais. Porque, como vou ser um físico? E ele conseguiu fazer desta situação particular, um problema para investigar como se ensina física para cegos. Ele sabe em seu corpo o que é ser, e ainda não muito, porque se quedou cego com 6, 7 anos de idade.
Pero uma pessoa que nasce totalmente cega, como você vai falar sobre luz? Luz para esta pessoa. Então, nós quando estamos em salão de classe, dizemos, mira isto aqui, mira isto. O prisma se decompõe em vermelho, verde, amarelo, isto. Como? E as pessoas que não enxergam, não veem. E os surdos que não conseguem ouvir o sonido. Então, que físicas que vamos ter? Porque eu estava falando com ela, temos que escrever um artigo, eu estou propondo a ele, se nós temos o tato, nós temos o tato, nós temos a visão, o olfato, o sonido, a audição, o gosto, pero se não temos uma destas formas de ver o mundo, como seria a física? Entende? Se todos nós fôssemos cegos, que física? A física seria esta que não conhecemos? Então, eu fui a uma tese de doutorado sobre este tema. E o muchacho trouxe não sei como se diz em espanhol, uma lenda. Uma lenda de uma pessoa que foi para uma terra de cegos. E o que passou com esta pessoa? Quando se quedou allá, falou, eu tenho minha visão, eu tenho meus olhos, eu vou ser o rei desta terra. Pero percebeu que com uma semana, 2 semanas, 3 semanas, não sabia se mover direito, porque os cegos viviam neste lugar e sabiam subir e descer as montanhas, isto aqui, com muita facilidade. Aquele filme antigo de Audrey Hepburn, não sei como é o nome em espanhol, em português é Um Clarão nas Trevas, que a muchacha é cega e uma pessoa tende a assaltá-la em sua casa. E ela desliga a luz e elas conseguem ganhar a batalha contra o bandido. Então, nós temos que entender a situação e partir para soluções. Pero, isto não depende solamente de nós, do professor da universidade. Dependemos de políticas públicas. E por isso temos que indicar para alunos cegos, tem que ter uma ensinança deste tipo. Para alunos que não têm seu computador, como fazer? Brasil hoje tem 220 milhões de habitantes. A elite brasileira, as pessoas de first class, são 2-3%. Nós estamos falando de 95% da população brasileira. Não sei, talvez em os países da Latinoamérica case o mesmo, pero em Brasil isto é gritante. E é para esta população que temos que ensinar a importância da ciência, que deves fazer quando tens problemas de saúde, que deves fazer quando não tens um computador, um ordenador. E aí temos que ter solução. Esta solução não virá destes 2, 3, 4% de pessoas que fazem parte da elite, nem de outros países. Temos que resolver nós outros. Ou países que têm problemas comuns, como nós outros, em Latinoamérica. Por que nunca Latinoamérica consegue se unir? Há interesses muito grandes para que nós outros não estejamos juntos. Tu vês em Europa, a União Europeia, tiveram uma certa
trabalho conjunto. Nós temos que entender. Então, ensinar física em Brasil talvez seja muito semelhante que ensinar física em Chile, em Colômbia, em México, pero talvez seja diferente que ensinar em Japão, ou em Suécia, ou em outros países, onde não temos tantas diferenças sociais. Não sei se minha resposta contemplou sua pergunta, que é muito importante e muito difícil de se responder, mas sim, talvez todas as pessoas que estão aqui levem esta pergunta para responder em los próximos dias que vamos estar aqui no Congresso. É muito importante que estes dias, perguntas como estas e como outras, nós planteamos para juntos estudarmos e termos mais soluções. Así es, doctor Nardi. Preguntas, consultas, ideas para debatir, para continuar en eso, en ese proceso que es tan rico, tan dinámico y que es precisamente lo que busca este encuentro. Desde la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central de Chile agradecemos nuevamente al doctor Nardi por su tiempo, por haber tenido la deferencia de sumarse y haber inaugurado este encuentro con tan interesante exposición, por su disposición para resolver algunas de las tantas dudas que surgieron en el chat en vivo que tenemos en el streaming. Quedaron muchas en el tintero, pero bueno, en el transcurso de los días creo que habrá tiempo y espacios para que puedan plantearse nuevamente, debatirse en los talleres, en las conferencias, y por supuesto agradecerles a todos quienes hasta ahora nos siguen acompañando en esta transmisión. Por supuesto, dejarlos invitados para el día de mañana, que continuarán los talleres y las conferencias. Por favor, manténganse atentos a sus correos, en donde van a recibir las coordenadas para las diferentes conexiones en los distintos horarios de la programación que tiene la jornada del día de mañana, por cierto. Y pues eso, darle muchísimas gracias a todos por su participación y nada, los esperamos mañana. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Chao a todos.